aí, meu amigo? Como Tudo é que bom? estamos? Tudo bem? Tudo jóia. E você Ótimo. aí? Vamos lá para mais um Ponte Aérea. Estamos bem. Nosso Pois dia está é. cheio hoje, né, Ivan? Tá muito cheio, viu? Olha, eu entrei aqui cedo no consultório, em vez de eu fazer o que eu faço habitualmente, que é ver gente aqui o dia todo, eu só tô falando aqui o dia inteiro e dando aula. Pois é, foram duas aulas suas de manhã, não foi isso? Pois é, pois é. Eu também estava lá com o pessoal do Ministério Público agora e, enfim, mais tarde ainda tem mais. Vamos lá, né? Uau! Ah, legal. Mas depois do Ponte Pô, Aérea eu vou começar a ver gente, vamos ver. é isso, é isso. Muito bom, muito bom. Acho que estamos um bom plano de voo para hoje. Acho que está tudo tranquilo. Vamos voar Pois é, bem. com certeza. E hoje mais um tema polêmico, né? Pois é, pois é. Eu acho que nós vamos começar uma série boa, né, Ivan? Eu acho que nós vamos fazer algumas partilhas aí bem interessantes para a gente fomentar e estar discutindo aí sobre esses temas. E hoje a gente vai tentar aí bater um papinho sobre essa microbiota intestinal e as doenças neurodegenerativas, né? Que eu acho que é um tema, que, na verdade, faz parte da história, né? Que a gente vem estudando isso há muito tempo. E o que que a gente tem de evidência, já que essa é a nossa marca registrada, né? Tá Pois aí, é. né? Pois é, pois é. Então, eu vou começar introduzindo a gente hoje nessa praia biológica do Ponte Aérea hoje, né? Lembrando que o Ponte Aérea é uma iniciativa minha do Virgílio, que a gente banca um Ponte Aérea com os nossos recursos, que a gente não tem nenhum tipo de influência externa na nossa programação, a gente só tem um apoio de divulgação através de folders da SB GG Seção Rio de Janeiro, que muito gentilmente sempre uh, nos dá esse apoio, né, e permite a conexão do Virgílio, né, através da conta do Instagram, para a gente ficar pareado em duas contas institucionais, né, eu no Ponte Aérea, Virgílio aí na SBGG. E sempre é um prazer estar com você aqui que gosta do Ponte Aérea, lembrando que a divulgação do Ponte Aérea via boca a boca, se você gosta, né, divulgue para os seus amigos, para os seus conhecidos que você julga que possam ter um benefício, né, participando dessa discussão, porque só assim você vai fomentar o Ponte Aérea. Nós estamos aqui simplesmente pelo prazer de falar com vocês, nós não ganhamos nada por isso e simplesmente isso é algo que é um prazer aí recíproco entre nós. Então, quanto mais pessoas, obviamente, a gente vai ficar mais feliz e vai estar aqui sempre por mais tempo. Então, vamos falar hoje sobre microbiota intestinal. Você sabe, Virgílio, mais de uma vez eu entrei no avião e é interessante, né? Porque de repente você senta do lado de alguém desconhecido e sempre, várias vezes, vem alguns assuntos que, por mais banais que sejam, a gente acaba tendo aí uma reflexão. Então, baseado nesse meu histórico pessoal, eu vou começar te contando uma história e eu quero ver a tua opinião. Você sabe Claro. que em 2006, uma pesquisadora chamada Jane Foster, lá da McMaster University, lá no Canadá, ela foi tida como louca. Ela fez um experimento com ratos, em que metade dos ratos ela tinha uma preservação da microbiota e a outra metade não tinha microbiota nenhuma. Tinha uma modificação que simplesmente não tinha microbiota intestinal. Tá? E aí uma coisa que ela acabou vendo como efeito colateral é que aqueles ratos, né, sem a microbiota intestinal, eles ficavam menos ansiosos. Eles ficavam muito mais tranquilos em termos comportamentais. E aí ela decidiu colocar esses ratos em labirintos, né? Então ela colocou os ratinhos então em labirintos. E esses labirintos tinham saídas muito amplas e outros muros fechados. E ela também notou que aqueles ratos que eram menos ansiosos rapidamente saíam pelas aberturas, enquanto que aqueles outros ratinhos ficavam ali procrastinando, batendo a cabeça na parede. Bom, o que ela pensou? Uau, parece que a microbiota interfere na cognição e também no comportamento. Eu não posso falar que todo mundo que pulou nesse barco, até mais ou menos 2013, mais ou menos, era tido como maluco, né? E era meio pária nos eventos, né? Eu cheguei a ver algumas dessas pessoas e eu confesso que eu, como todo entusiasta, e quem me conhece sabe que se alguém me falar assim, olha, eu vi um duende passar no corredor, a primeira coisa que eu vou falar é, ué, poxa vida, me leva lá para eu ver, eu quero ver também. Eu nunca vou rechaçar,
Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não é assim. Ela acaba prejulgando os outros, né? Você imagina como que essas pessoas se sentiam nos eventos, né? Bom, de lá para cá, principalmente de 2013 para cá, o que eu tenho visto é que o NIH, principalmente, os institutos de saúde americanos, têm fomentado milhões e milhões de dólares, né? O último fomento, 26 milhões de dólares, foi o último que eu vi agora no NIH, fomentando pesquisas em neurodegeneração e microbiota intestinal. E olha que coisa interessante, né? Se a gente for olhar hoje, né, como que está o nosso conhecimento em doenças neurodegenerativas, né? A gente tem muitas perguntas, né? Então, se a gente olhar sobre a fisiopatologia dessas doenças, elas não estão nem um pouco claras. Se a gente pegar, por exemplo, o modelo da doença de Alzheimer, né, para ilustrar, a gente tem um questionamento muito forte a respeito da teoria do beta-amiloide, ou mesmo da proteína tal, ou do estresse oxidativo sobre o DNA, ou do estresse oxidativo mitocondrial, da apoptose acelerada. A gente pode entrar em várias teorias, mas nenhuma delas explica 100% todos os pacientes, né? Realmente, a gente tem muita dúvida, né, sobre a completa fisiopatologia desses pacientes. E o que me chama muito a atenção é que, por exemplo, a gente tem algumas coisas que são muito gerais aos olhos de todos. Então, por exemplo, se a gente olhar a evidência na doença de Alzheimer, da dieta mediterrânea, por exemplo, né? Se a gente olhar, acho que o trabalho mais citado, que é do Nicolaus Scarmeias, que era do grupo do Jakob Ster, né? Intitulado Mediterranean Diet and Risk of Alzheimer's Disease, publicado na Annals of Neurology, 2006, página 912. Se a gente olhar, por exemplo, a evidência do exercício físico na doença de Alzheimer, por exemplo, né? Os benefícios, né? Também um trabalho publicado, para quem quiser ver, pelo Chan Meng, né, publicado na Frontiers in Neuroscience, 2020, né, página 131. E se a gente quiser olhar, por exemplo, a poluição e outros fatores ambientais, né, com relação ao seu papel como preditor, né, do desenvolvimento de demência, a gente pode olhar uma boa revisão pelo Lewis Killing e colaboradores, publicado da BMC Geriatrics em 2016, no volume 16. Então, só para citar algumas dos fatores de risco que não são notoriamente relacionados com neuropatologia, por exemplo, e que norteiam essas doenças. Se a coisa fosse só com a doença de Alzheimer, estava bom, mas a gente tem aí evidências de questionamentos na doença de Parkinson, no trauma de crânio, na demência pelo HIV, na demência de corpos de Levy, no envenenamento por chumbo, na síndrome pós-AVC, né? Então, todas essas informações, para quem quiser olhar, os questionamentos sobre as teorias neuropatológicas dessas doenças, pode olhar uma bela revisão por Gary Morris e colaboradores, publicado no Acta Neuropathologia, publicado em 2018, volume 136, página 663. Uma coisa como geriatra, sabe, Virgílio, que eu me questiono muito, e eu como cientista de fragilidade, ou pesquisador de fragilidade, é que eu vejo muitas vezes, né, pacientes frágeis que desenvolvem demência, e quando eu vou atrás de biomarcadores, por exemplo, de demência, seja doença de Alzheimer ou outra doença como Parkinson, vascular, eu não acho absolutamente nada. Eu acho um cérebro atrófico. E o que chama atenção é um paciente muito frágil, com marcha lentificada, força depletada, perdendo peso, como se fosse realmente um dano metabólico oxidativo, ou seja, o organismo está desligando e a cognição fazendo parte, né, desse aparato morrendo. E aí vem, então, uma nova hipótese, né, da microbiota intestinal influenciando nessas doenças, né? O que você acha disso? Pois é, né? Esse complexo de informações, ele traz para a gente o quanto nós não sabemos nada. E assim, é a crueldade que a gente vê na prática clínica. O paciente chega para a gente e agora, doutor, fez um diagnóstico de um Parkinson, de um Alzheimer, o que eu vou fazer, qual o caminho? De forma muito polida, né? Vamos dizer assim, eu sempre partilho com os pacientes, nós não sabemos nada, nós vamos cuidar. E dentro daquilo que nós não sabemos, a gente vai pegar aquilo que a gente sabe um pouquinho mais e tentar proteger, né?
A microbiota intestinal, como você mesmo levantou, ela há pouco tempo conhecida como um páreo. Por mais que na história da medicina, se a gente vai lá para Eritnikoff, em 1902, se a gente vai no estudo do Ivan Nasher, em 1910, o uso do iogurte, o uso dos lactobacilos, isso sempre teve permeado de alguma forma no estudo de algumas populações que teriam, né, de alguma forma, essa questão da longevidade. Mas o fato que esse dado marcante, né, que em 2004 essa pesquisadora fez essa investigação com esses camundongos, fazendo com que na investigação desses intestinos limpos e esses intestinos colonizados por germes, o comportamento desses camundongos ele efetivamente se modificou para camundongos mais ansiosos ou menos ansiosos, mais com um comportamento de isolamento ou não, de acordo com a colonização ou a microbiota ali presente. Agora, o que é importante, né, Ivan, é apresentar e dividir com todo mundo nesse nosso bate-papo, porque assim, hoje nós temos aí a indústria farmacêutica querendo prescrever N coisas, e o que é muito importante a gente trazer aqui, não há nenhuma clareza, não há nenhum multicêntrico, não há nenhum longitudinal, não há nenhuma meta-análise mostrando a efetividade da utilização de pró ou pré-bióticos de forma clara. Probióticos, a alocação de bactérias ou lactobacilos específicos, protegendo qualquer uma das doenças neurodegenerativas. Da mesma forma, os pré-bióticos, que aqui a gente faz umas aspas, né? Porque, como você mesmo citou, essa questão da alimentação, o exercício físico, quer queira ou quer não, são alimentos para essa nossa biota intestinal que está presente há milhares de anos. E assim, a gente pega os papers dados da Nature, que eu sei que você adora a Nature, e a gente tem, né, como um grande fator de impacto, as publicações da Nature de 2004, nesse estudo, a partir desta investigação, elas explodiram, no sentido de identificar, no primeiro momento, em pequenos mamíferos, e o camundongo é, claro, um grande protótipo para autismo, esclerose lateral amiotrófica, e um pouquinho que a gente vai falar mais, que acaba sendo a doença de Alzheimer e o Parkinson, que é a nossa clínica, né? É o nosso dia a dia. E agora, é interessante porque, assim, se a gente pensa do ponto de vista evolutivo, e tem um livro encantador, que eu sei que você já leu, que é a História do Corpo Humano, do David Lynch, ou com o Lieberman, né, que ele escreve junto, que ele é antropólogo e é geneticista, ele faz um traçado da evolução humana. E nessa evolução humana, ele coloca assim, de forma clara, temos mais micro-organismos intestinais do que células dentro do nosso corpo. São da ordem de 10 elevado à quarta. Se a gente fosse pesar, segundo os dados da Nature, agora de 2012, seria em média de 700 gramas até 1,2 kg só de bactérias intestinais. E o próprio Lieberman ele coloca que se a gente fosse computar do ponto de vista de código genético, nós temos essas microbactérias, melhor dizendo, esses micro-organismos, essa microflora intestinal, ela tem 300 vezes mais o nosso código, o número dos nossos códigos genéticos, né? Então, assim, tem alguma coisa aí nesse meio que, né, em função dessas observações. Os dados eles são muito marcantes. E em alguns dos estudos, né, que a gente leu, né, para dividir aqui com vocês, que a gente já vem namorando isso há algum tempo, os pesquisadores começam a analisar essa correlação do como alguns camundongos, a partir dessa colonização com tipos diferentes de lactobacilos, apresentam uma modificação de comportamento. Obviamente, a gente sabe que essas microbactérias, ou melhor dizendo, esses micro-organismos, né, não microbactérias, esses micro-organismos, eles compõem a nossa flora, o nosso organismo, desde o momento do nascimento. Nós sabemos o papel do parto, da presença, né, desses micro-organismos, nós sabemos do uso do antibiótico, que interfere diretamente nessa quantidade dessa nossa flora, o quanto que, da mesma forma, interfere o tipo de alimento que eu faço, a ingesta, e de forma muito interessante, o que esses autores, e já eu vou citar algumas fontes para que vocês leiam, pesquisem, como essas fontes conseguem comparar e observar que a presença de desses determinados micro-organismos, e mais do que isso, com a produção de determinadas substâncias, trazem para essas análises, né, em especial dos camundongos, com cortes neuroanatômicos, a deposição de substâncias nocivas, como, por exemplo, na doença de Parkinson, alfa-sinucleína.
como, por exemplo, a presença de elementos bacterianos ou lisados ou subprodutos bacterianos na área hipocampal de camundongos. E vejam, estou citando camundongos. Tudo ainda da ordem experimental, tudo ainda da ordem da observação. E a grande maioria desses estudos, né, como a gente viu, são estudos de corte transversal. A gente não consegue estabelecer causa e efeito. Mas que existe alguma correlação, como já já a gente vai ver, isso é real, né, Ivan? Então, assim, esse campo de investigação, né, e a frase do Camus, do Albert Camus, é muito forte, né? É o que você está dizendo. Não é necessário acreditar em tudo. É necessário, sim, pesquisar tudo, investigar tudo, para que o conceito que venha para a gente não seja algo pré-concebido. Olha, vamos nos abrir para investigar o que está acontecendo. E a gente vê que a grande parte das drogas, desde penicilina, que foi descoberta ao acaso, até o conjunto de medicações, a gente pega sildenafila, tadalafila, que apareceu a partir de observações. Então, assim, é muito papel nosso, enquanto clínico, enquanto investigador, a gente se abrir para isso. Mas o fato é que, vou pegar minha colinha aqui, até para a gente não se perder, e eu vou ficar falando demais, mas o fato é que esses nossos elementos bacterianos, o nosso organismo possui essas bactérias intestinais, os lactobacilos, a gente possui fungos, a gente possui vírus, que eles têm um equilíbrio tênue dentro do nosso corpo. Grande parte deles, ou vamos dizer que 80% estão convivendo dentro da estrutura de intestino grosso, mas em todo o trato intestinal, esses elementos, né, esses indivíduos estão presentes dentro do nosso corpo. Isso é constituinte da nossa organização enquanto Homo sapiens, segundo os antropólogos e segundo os geneticistas, né, dentro dessa investigação. Porque a partir do momento que nós entramos com esses micro-organismos, esses germes, eles conseguem produzir no nosso corpo substâncias extremamente protetoras. A partir dessa investigação de 2004 e a retirada dessa espariação desse tipo de investigação, o cérebro, ou melhor dizendo, o intestino, foi cada vez mais sendo considerado, como caiu na mídia, né, como o segundo cérebro. Já que nós temos aí tantos ou mais neurotransmissores sendo reorganizados e produzidos no trato gastrointestinal do que no próprio sistema nervoso central. A gente pega a 5-hidroxitriptamina, a gente pega outros elementos precursores de dopamina e outros elementos, todos dentro do nosso trato gastrointestinal. E esses elementos, né, cada uma dessa flora, né, dessa flora benéfica, tem da mesma forma as floras maléficas. E o que até então a gente conhecia dessa flora é que ela tinha um papel digestivo, ela tinha um papel associado à proteção inicial. Mas a partir da observação de alguns trabalhos, foi observado que não é bate-papo nosso aqui, mas assim, interfere diretamente em elementos para ganho de peso, para obesidade, a ponto de, em camundongos, a inoculação de elementos bacterianos presentes em camundongos obesos, naquele intestino estéril, induz nesses mesmos camundongos o ganho de peso. Que negócio é esse? Então, assim, é o campo da investigação que está crescente e constante nesse sentido. Agora, o que é o nosso bate-papo hoje, que tem a ver com esse eixo das doenças neurodegenerativas, e é o que parte dos trabalhos de 2012, 2013, que a Nature, né, produz uma série de investigações desses dados, em especial com a equipe da microbiologia também, a equipe clínica que associa esses estudos, é a observação de um eixo, né? E esse eixo é o que hoje traduz, e a maior parte dos pesquisadores vem estudando, que é o Gut-Brain Axis, ou o eixo intestinal sistema nervoso central. E aí a gente fica pensando, e as elucubrações, o que a observação a partir desses modelos experimentais mostram para a gente que a modificação dessa flora intestinal, ela traduz alterações endócrinas e traduz também alterações diretas no meu sistema nervoso central. E aí a gente faz aí um mergulho dentro da histologia e vai dentro da própria fisiologia, entendendo que assim, a nossa primeira linha de defesa, sempre quando tem contato com algum elemento nocivo, acabam sendo os macrófagos, ou os macrófagos modificados, que no sistema nervoso central nada mais são do que as células da glia, que são neurônios modificados, responsáveis pela nossa defesa inicial. E olha que bacana essa observação. A partir da modificação dessa minha biota intestinal, a partir de substâncias produzidas a mais ou produzidas a menos, através do nervo vago,
via aferente ou via eferente, uma conexão sináptica ela é realizada, ativando ou desativando essas células da glia, fazendo com que a produção dessas células da glia, esses macrófagos modificados, gerem, seja através de interleucina, fator de necrose tumoral e todas as substâncias que classicamente a gente estuda na fragilidade, a gente estuda nas doenças autoimunes e a gente estuda cada vez mais também no processo da senescência, né? Que diacho é isso? Que negócio é esse? Mas o que essas evidências pontuam é que esse eixo, esse gut-brain axis, essa conexão, ela permite que a partir da produção a mais ou a menos de butirato, de acetil, ou seja, de ácidos graxos de cadeia menor, de cadeia intermediária, eles sejam codificados e enviados via nervo vago, aferente e eferente, volto a dizer, ativando desde elementos hipotalâmicos, hipofisários, neuroendócrinos, até mesmo as minhas estruturas celulares no sistema nervoso central. Isso é uma hipótese, é um modelo fisiopatológico e cada vez mais vem sendo corroborado pelas observações nesses cortes transversais. Então, assim, quando a gente pensa que essa possibilidade ela existe, a gente fica, caramba, eu vou equilibrar no máximo possível a minha biota intestinal. Mas, Ivan, como a gente viu, nós não encontramos nenhum trabalho contundente mostrando que a utilização de probióticos, ela claramente traga algum benefício nessas nossas populações, até porque é tudo muito recente. A gente está falando de um trabalho de 2004 que se consolida trazendo a modificação do comportamento, e aí, volto a dizer, o estudo dos autistas, da esclerose lateral amiotrófica, e daqui a pouquinho que a gente vai falar sobre a doença de Parkinson e a própria doença de Alzheimer. Ou seja, tem esse bioma e esse controle fazendo com que o ajuste dessas moléculas ela se torne modificável, e em especial pela questão da biota intestinal. Então, a princípio, Ivan, é o que a gente sabe, né? O que a gente tem hoje, a grosso modo, né? De forma muito simplória, que quero que vocês mergulhem nesses trabalhos, né? Deem uma lida nisso, como é o nosso objetivo, né? Que vocês não acreditem na gente, mas mergulhem nessa investigação, porque o que, Ivan, você trouxe agora no início, o que é bem legal, é que quando a gente pega a dieta mediterrânea, quando a gente pega as práticas de estilo de vida saudáveis, o que nada mais é do que trazer, entre aspas, uma biota ou elementos para que a minha biota intestinal ela se equilibre de forma adequada. Nós dois dividimos a mesma opinião e eu sei disso. Óbvio que isso não é a causa primordial, não é o estopim. Mas, como você mesmo pontuou, é um dos elementos que podem estar associados, já que estilo de vida saudável, já que alimentação saudável, ela traz uma redução, uma razão de chance menor para o desenvolvimento de algumas dessas condições neurodegenerativas, como a gente sabe, né? Então, isso... Você sabe, isso eu concordo totalmente com você, Virgílio, é uma verdade. E verdade também, a gente até prometeu maior interação com o nosso público aqui. A gente teve aí agora uma colocação extremamente interessante aqui para a gente discutir da Sandra, né? Ela está colocando aqui, importante acompanhar futuros pacientes acometidos com COVID, né? Alterações cognitivas, né? Poderiam estar associadas a alterações da microbiota. Você sabe que é uma coisa interessante, a gente discutiu alguma coisa hoje com o John Morley de manhã e foi muito interessante. Eu vi um tweet da Shirley Fernandes, né, que é uma pessoa muito querida, aluna de doutorado da Sandra Ribeiro, aí da Faculdade de Saúde Pública da USP, e ela apresentou um trabalho ali que ela gentilmente me convidou para participar, ali a Sandra, sobre microbiota em pacientes com Covid, idosos admitidos no pronto-socorro aqui do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. E ela fez uma análise agora até de bioinformática, está apresentando lá no Aspen Virtual em 2021, né, agora, hoje. E é muito interessante realmente essa questão do Covid, né? Porque tem dois aspectos, né? A introdução de um vírus diferente no organismo e a outra questão muito importante, esse disparo, né, da tempestade de citocinas, né? E trazendo para a nossa discussão aqui bem palpável, né? Eu lembro muito dos trabalhos que são com idosos, óbvio, né? Mas são os trabalhos de autismo, né? Feitos na Suécia, em que eles acompanharam mães, né, que internavam por razões de infecção, seja pneumonia, infecção urinária, infecção vaginal, né, infecções perinatais. E essas mães, sabe, Virgílio, elas tinham um aumento de mais de 79% de risco para os filhos que nasciam apresentarem algum espectro autista. Esse trabalho, para quem quer ler,
foi publicado no Al-Haddad, pelo Al-Haddad e colaboradores, na JAMA Psychiatry, em 2019, um trabalho bem recente. Mas algo muito interessante, que foi publicado na Nature, também em 2017, né, 2 anos antes, por Yin, Yin e colaboradores, né, foi uma questão que lembra muito Covid. Né? É um trabalho experimental em que eles inocularam RNA viral nas ratas prenhas. Né? E a gente sabe que quando você faz isso, tem uma resposta inflamatória intestinal aí muito interessante e muito mediado pela flora intestinal, pela microbiota intestinal. E o que se viu? Né? Uma explosão de uma resposta de linfócito T helper, né? Com ligante 17, ou seja, produtor de interleucina 17, né? E uma indução de uma resposta aumentada da interleucina 17, e os ratos derivados dessas ratas prenhas expostas ao material genético por RNA viral introduzido exogenamente, eles apresentavam, né? Então os ratinhos da prole apresentavam características autistas. Tá? Então, olha que interessante, hein, Virgílio? Então, essa pergunta da Sandra, obrigado, Sandra, é muito pertinente, porque realmente a gente não sabe ainda o que pode acontecer. E vamos ver, eu estou acompanhando com muito carinho e admiração o trabalho da Shirley, da Sandra e de toda a equipe, né, do Cofrail e de todos os outros colegas que estão participando desse estudo no Hospital das Clínicas. Estudo muito sério, muito importante. Parabéns aqui aos colegas já aproveitando Ponte Aérea. E realmente isso é então um exemplo, né, de como esse eixo, como você bem ilustrou, né, a gente ainda conhece muito pouco, né, esse eixo cérebro-intestinal é algo ainda misterioso. Você já mencionou o nervo vago, que eu acho que a gente vai dar mais atenção em seguir, mas você sabe que eu queria, antes de você entrar nos outros tópicos, eu queria fazer um comentário que eu achei muito interessante. Em 2015, o Robert Friedland, lá da Universidade de Louisville, no Kentucky, nos Estados Unidos, né? Ele também foi visto como excêntrico, como maluco, né? O Robert é neurologista e ele fez um estudo experimental, né? Muito interessante. Ele alimentava os ratos com nicotinamida. Para quem não lembra, nicotinamida é simplesmente a vitamina B3, né? E olha, Virgílio, que interessante. Muitas vezes a gente acha que a gente ingere a quantidade certa de vitamina. Tem gente que fica obcecado por dosar isso no sangue, mas isso não quer dizer que realmente a atividade biológica dessa vitamina no nosso organismo, né? Em que a atividade biológica, muitas vezes, ela é muito atrelada à sua alimentação e à microbiota intestinal. E aí, o que ele viu? Né? Ele usou modelos de esclerose lateral amiotrófica de ratos e ele alimentou esses ratos com nicotinamida, porque existia já alguma evidência prévia, né, em que esses ratos, né, que eram modelos, né, para esclerose lateral amiotrófica, eles tinham, né, uma bactéria chamada Akkermansia mucinífila, eu tenho que ler isso porque é impossível a gente guardar isso, né? Essa bactéria, esse complexo bacteriano específico, né? Ele produz nicotinamina no intestino, né? E as pessoas com esclerose lateral amiotrófica, pacientes, né? E também os modelos animais em que a gente fazia, né, replicação, eles não conseguiam, né, ter uma concentração devida da nicotinamina intestinal. E quando você extraía essa bactéria do intestino desses ratos, você tinha ratos, você induzia modelos de esclerose lateral amiotrófica. O que o Robert Friedland fez? Ele deu B3 para os ratos. E aí o que ele percebeu? Melhora comportamental do espectro da manifestação comportamental da esclerose lateral amiotrófica. Para quem quiser ler, né, esse estudo ele foi publicado, né, pelo primeiro autor, De La Rubia, no Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration, em 2019, volume 20, página 115. Estudo bem interessante. Né? E esclerose lateral amiotrófica, Virgílio, eu já tratei vários pacientes aí. Ela tem o pico aos 60 anos, é uma doença dramática, faz parte de neurodegeneração e geriatria também, e realmente é uma coisa que a gente fica, né, olhando a evolução dramática, horrível, né? E é isso. Então, e Alzheimer? Você viu alguma coisa com a doença de Alzheimer aí que eu citei no começo, não? Pois é, não tem bastante coisa, né? E é interessante que os achados mostram para a gente em cima dos pacientes com Alzheimer. A presença de não só essa flora bacteriana alterada, né? Mas antes de entrar no Alzheimer, eu queria apresentar um dado. Tem um grupo de pesquisadores da Irlanda, né? O Mark Clear,
em que, numa publicação da própria Nature, né, em 2012, 2012, agosto de 2012, Marcus Cleason, né, e colaboradores, onde ele apresenta algo muito legal, Ivan. Eu acho que é um paper que, para a gente, né, que está lidando com idoso, é bem bacana. Claro, ele fez com um N reduzido de aproximadamente 150 idosos e acompanhou o tipo ou quais as bactérias ou quais os elementos constituintes dessa flora intestinal. Foi um N de 178 indivíduos e observou o seguinte: o primeiro dado que ele traz para a gente, né, é que, assim, que quanto maior a diversidade da microbiota intestinal, quanto mais bactérias diferentes ali presentes, melhor era o status de saúde mensurados por vários indicadores, desde indicadores de fragilidade, síndrome de Charlson e outros inúmeros indicadores. Então, assim, a questão da variabilidade alimentar ou as características que a gente tem com a própria comida, né, que a gente aprende da equipe da nutrição, que ensina para a gente a toda hora. Vamos fazer um prato colorido, vamos ver. E isso tem a ver tudo com esses 10 elevado a 14, o número de bactérias que estão presentes aí no todo. Agora, em relação à doença de Alzheimer, existe um grupo de autores, né, que fizeram também uma investigação muito interessante, mas muito interessante mesmo. Porque na observação desses pesquisadores, do Vogt e colaboradores, no Scientific Report de 2017, no volume 1, página 13573, o que eles observavam, né? Eles fizeram uma análise daqueles indivíduos portadores de doença de Alzheimer, e, claro, com comparação com os indivíduos saudáveis, e o tipo de elementos constituintes dessa flora intestinal. E olha que interessante, que os indivíduos com doença de Alzheimer, eles tinham uma maior quantidade de Helicobacter pylori, níveis mais elevados de peptídeos beta-amiloides presentes também, como precursores no intestino, maior quantidade de lipossacarídeos, né, na região de achados histopatológicos, e isso feito uma comparação através de PET amiloide. Tinha maior quantidade de vírus do tipo herpes simples, citomegalovírus, varicela zoster, com alteração em receptores de NMDA, e além disso, receptores de serotonina. Maior quantidade de enterobactérias e fungos, né, com essa possibilidade de maior formação de placas e agregação no sistema nervoso central. E nos ratos modificados, a partir da observação desse mesmo modelo, ratos modificados com propostas de beta-amiloide, com a doença de Alzheimer em fase mais avançada, eles tiveram uma biota induzida de forma patológica ou uma biota isenta desses elementos patológicos, desequilibrando esse gut-brain axis. E aceleraram, né, diferente do que aqueles indivíduos com uma flora mais protetora, aceleraram ainda mais a evolução da doença de Alzheimer. Isso, assim, chama muito atenção, né? Porque, claro, é um estudo, volto a dizer, nós estamos falando de cortes transversais, sem causa e efeito, mais estudos são necessários para que a gente possa ter clareza disso tudo. E mais É à super frente, interessante. pois é, isso é muito, muito, muito interessante. E ele tem alguns gráficos, obviamente a gente não vai conseguir produzir aqui, onde ele divide, né, claramente, leiam esse paper, que está bem legal. E ele coloca alguns gráficos, inclusive com a quantidade, o N dessas bactérias, né, esses elementos constituintes, dentro da distribuição. E é bem notório, né, nas nossas curvas clássicas de distribuição, a redução dos firmicutes, a redução dos bacterióides, a redução das cetinobactérias e a elevação de outros elementos que têm a redução do butirato, da acetilbutirato e das substâncias dos ácidos graxos de cadeia média que estão diretamente associados a links para ativar essas células da glia no sistema nervoso central, acelerando ou desacelerando a clivagem e oxidação, para que a gente está falando em gênese, né, da fisiopatologia da doença de Alzheimer nesse contexto também, né? Então, um dos gêneros mais abundantes que ele encontrou foram os bifidobactérios, foram a presença de CC1115, são elementos bacterianos, né, presentes nesses indivíduos. E aqueles em abundância em reduzida, os firmicutes, os bacteriodetes, e a análise in vitro, esses elementos conseguem induzir, né, pela observação, a formação e a aceleração dessas oxidações da substância beta-amiloide. Então, esse paper é muito legal, é bem interessante, né, para que a gente possa mergulhar e entender um pouco sobre esse contexto. Ainda, na revista de farmacologia, né, Pharmacology Residence, de 2018, né, o número 131,
Iglesias e colaboradores, eles falam a respeito dos aspectos nutricionais e fazem também uma correlação com essa pluralidade dessas substâncias, né, em especial desses subprodutos que são regulados, né, vamos dizer assim, por essa flora intestinal, podendo induzir essas questões cognitivas. Então, é um paper somando mais informações a outros papers, trazendo para a gente uma percepção diferenciada e um olhar, porque, claro, né, o equilíbrio do organismo ele tem a ver com todos esses constituintes. Obviamente, quando o paciente já chega com uma fase de um diagnóstico avançado, eu vou tentar equilibrar a alimentação, o exercício e todas as fontes adequadas, que a gente sabe que, de alguma forma, como lá atrás, né, Hipócrates já dizia, o equilíbrio entre cada um desses itens, isso é muito, muito, muito importante para a gente, né? É interessante, né, Virgílio, a gente notar que a gente tem aí vários mecanismos da interação com a microbiota, né? Então, vamos elencar alguns deles, né? A gente sabe que dieta é algo importante, né? Então, se você tem uma dieta, por exemplo, à base de carne, mais inflamatória, parece que a gente vai ter uma alteração aí ruim da nossa microbiota. Parece que se a gente fizer jejum, né, intermitente, também tem uma influência sobre a população na microbiota intestinal. Os mecanismos como essa influência, né, do eixo intestino cerebral, gut-brain axis aí, ele se comunica, né? Então, pode ser através do nervo vago, mas também pode ter moléculas, né, que são liberadas dessa microbiota, são absorvidas, circulam no corpo inteiro e atravessam a barreira hematocefálica, né, Virgílio? E é muito interessante a gente pensar, né, que a maioria das nossas micromoléculas, né, e o nosso ouvinte aqui que está nos acompanhando pode checar essa informação. A maioria das nossas micromoléculas circulantes no nosso sangue, ou elas foram geradas pelo microbioma intestinal, ou elas foram mediadas por esses agentes microbiológicos. Olha que interessante, né? Então, a gente ouve, né, muito aquela coisa, você é o que você come, né? Você nada mais é do que o bicho que você é. E é verdade, né? Então, assim, parece que tem realmente um caminho, né, exploratório aí para isso, né? Não, isso E é legal. Esse ponto, né, que comentou dessas micromoléculas, ele vai ao encontro, óbvio que não é papo para hoje, né, mas vale a pena a gente fazer um voo de 45 minutos aí entre os microRNAs. Ivan, você está estudando isso em fragilidade, a gente está mergulhando isso em itens da mesma forma. O que é isso? Então, a gente temos o RNA, a gente tem o RNA mensageiro, o RNA transportador, e o que são esses microRNAs do que nada mais aceleradores a partir dessas micromoléculas produzidas pelas estruturas intestinais, entre outros elementos, acelerando ou desacelerando a estrutura de telômero. A gente vai em teorias biológicas do envelhecimento. É um bate-papo exatamente. bom, é um bate-papo bom. Nossa, com certeza. E você sabe que a gente até na residência lá da Faculdade de Medicina de Jundiaí, né, a gente tem sempre os encontros semanais e hoje a gente teve o prazer de ouvir a Carolyn Trapp, que é uma enfermeira americana de Michigan, da Universidade do Michigan, que ela tem doutorado em nutrição. Ela estava falando sobre nutrição em diabetes, né, dietas baseadas em planta. E é muito interessante porque ela mostrou, Virgílio, que os trabalhos, eles começaram lá no início do século XX, cara. Então não é que, tipo, ninguém sabe disso. As pessoas já sabiam no início do século XX que dieta baseada em planta melhorava diabéticos e tirava eles até de insulina. Olha que coisa absurda, né? E aí o que me chamou muita atenção foi, eu não consegui nada antes, né, Virgílio? Eu não sei se você chegou a ver isso, né? Mas você tem ideia de quem foi a primeira pessoa que começou a pensar no eixo intestino cerebral, não? Você vai contar pra gente, tenho certeza disso. Eu sei que tá lá para 1900 e pouquinho, né? Tá antes, viu? Olha, em 1817, um cirurgião inglês chamado James Parkinson. O pessoal já ouviu falar desse cara, não? James Parkinson, o cirurgião mais clinicamente experimentalista que eu já conheci. Bom, James Parkinson descreveu a doença de Parkinson, né? O que ele chamava de shaking palsy, né? Então, aquele paciente, né, congelado que chacoalhava, né? E
quando ele estava começando a fazer todas as descrições, Vigílio, você sabe que tem um relato dele super interessante, que eu achei algumas pessoas referindo isso, por isso que é a questão mais de relato mais antigo da microbiota intestinal com relação ao eixo cerebral. E aí, você sabe que ele tem uma descrição interessante. Ele estava tratando de um parkinsoniano, em que, naquela época, 1817, ele via que vários pacientes com doença de Parkinson tinham constipações importantes antes de entrar no shaking pause, antes deles ficarem rígidos e chacoalharem. Eles começavam a constipar, eles começavam a deprimir, o humor ficava bizarro, né? Ele tinha várias descrições. E aí ele não sabia como tratar. 1817, né, Virgílio? Sabe o que ele fez? Ele pegou um desses pacientes, quando ele examinou a barriga, ele viu que tinham massas ali. Ele falou, nossa, esse cara está repleto. E aí ele encheu o paciente de laxante. E o paciente evacuou um horror. Esse paciente, Virgílio, ele estava com uma queixa peculiar, que o Parkinson estava descrevendo como alterações incomuns da doença de Parkinson. Esse paciente ele tinha parestesias muito importantes nos braços. E aí, depois que esse paciente usou uma carga grande de laxante e evacuou um horror, esse paciente melhorou da parestesia e ele teve uma melhora dos sintomas parkinsonianos. Olha que interessante. E aí o James Parkinson aventou, né, esse comentário que talvez o intestino tivesse um papel no tratamento da doença de Parkinson. Há Que 200 anos, coisa, né? há 200 anos atrás. E são Você que os viu alguma dados coisa aí hoje? mostram. Não, e são que os dados mostram agora para a gente na própria doença de Parkinson, né? Eu separei alguns papers aqui, por exemplo, tem aqui da Acta de Neuropathology de 2014, no volume 128, na página 805, onde Holmesvik, né, e colaboradores, eles falam dessa patologia e a conexão do Parkinson induzido em camundongos da mesma forma. Esses mesmos animais, quando a microbiota intestinal está alterada, eles apresentam perda dos neurônios dopaminérgicos, tem uma formação aumentada da alfa-sinucleína e ainda, além disso, corpúsculos de Levy e uma resposta retrógrada na transmissão, na neurotransmissão. E no corte histopatológico, lá, substância negra, como claramente o próprio Parkinson, na análise histopatológica, ele realmente observava. Então, tem alguma correlação, sim. E na história clínica, a gente pega nossos clássicos de semiologia, né, Ivan? E que, né, os colegas, né, que aqui estão conosco podem ver, né, a descrição, onde a constipação tem algum papel em cima disso. Se a gente for pensar em todos esses elementos que coadunam, vamos pensar no Parkinson, vamos pensar na doença de Alzheimer, qual o papel do sono, qual que é a fase 3 do sono, 4 do sono, entre outros elementos que vale mais um pequeno voo para a gente conversar sobre isso também. Mas, voltando à questão da doença de Parkinson, um outro paper publicado no Neurogastroenterology Motility, agora de 2018, de Ramachandran e colaboradores, onde fala dentro dessa fisiopatologia, olha que interessante, ele pegou 2 subgrupos e começou a analisar a presença dessa flora intestinal. E assim como na doença de Parkinson, aqueles outros autores da Nature observaram algumas características, aqui da mesma forma. Por exemplo, a família dos Prevotella, a família dos Faecali, dos Lactobacillus, dos Fitobactérios, dos Enterobactérias, eles apresentam uma flutuação naqueles indivíduos portadores da doença de Parkinson, com aumento dos primeiros e diminuição dos segundos. Além disso, a produção de 3 desses ácidos graxos, que estão diretamente, essas macromoléculas, como muito bem você citou, barreira hematoencefálica, transmissão neuronal, que é o acetato, o butirato e o propionato, que nesses indivíduos portadores na doença de Parkinson estão claramente reduzidas. E aqui já em humanos, né? Não mais em camundongos. Então, essa fisiopatologia, né, parece num outro paper, no World Journal of Gastroenterology, de 2015, no volume 21, na página 10609, Mulak e colaboradores, eles propõem uma gênese fisiopatológica, onde ocorreria, a partir da alteração dessa flora intestinal. Eu sugiro muito quem está assistindo que entra no YouTube e coloca microflora bacteriana.
as animações são de outro mundo, né? São em 3D. E você vê, claro, né, o fenômeno da microbiota fazendo aquela primeira barreira na minha microvilosidade intestinal, as placas linfáticas dentro da minha estrutura e cada um dos elementos se coadunando. Mas o que Mulak e colaboradores eles estão sugerindo entre as hipóteses associadas ao mecanismo do Parkinson é que, a partir do momento que eu tenho uma microbiota em desequilíbrio, eu tenho uma alteração da permeabilidade intestinal. Essa permeabilidade faz com que elementos nocivos, produzidos a mais ou a menos, fazem com que essas células da glia, ativadas via Good Brain Axis, vão diretamente para o sistema nervoso central, e essa sinucleína, essa alteração dopaminérgica, possa também estar presente. Mais uma vez, é um modelo fisiopatológico que a gente precisa aí de estudos longitudinais para que a gente possa realmente corroborar com essa informação e verificar se isso realmente é o que está acontecendo, né? E, Ivan, só para trazer uma última informação, até para o nosso horário também, nosso voo já está Você está taxiando aqui, chegando em São Paulo já. tá? Tem um paper lindo, extremamente elegante, produzido na Lancet Neurology, agora de 2020, onde muito da minha leitura ficou em cima dele, né, pensando, em especial, a partir das referências bibliográficas que ele trouxe, o Lancet Neurology de 2020, volume 19, da página 179, de Cryer e colaboradores, onde ele faz uma divisão em quadros a respeito das principais doenças neurodegenerativas, aqui incluindo esclerose lateral amiotrófica, incluindo a própria doença de Alzheimer, em tabelas mostrando a efetividade desses cross-sectionals, desses estudos, ou cada um deles, e como eles se comportam. Então, assim, gostaria muito que, assim, para deixar para que vocês, né, quem está assistindo a gente, quiser ler essa, tem um grande resumo, mas atentem para as referências que ali estão. Esse é um paper bem legal e de forma bastante resumida ele coloca item a item e cada um dos estudos mergulhados em cima disso tudo. Eu acho que o que ficou para mim, Ivan, nessa reflexão e pensar na microbiota intestinal é que, mais uma vez, a gente não sabe nada. A gente precisa É pesquisar, a gente verdade. precisa estar perto, a gente precisa equilibrar. E como o André acabou de colocar ali, né, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Isso desde Hipócrates, né? Pois Uma é, frase atribuída a ele. o pilar da atividade física, o pilar da alimentação e o pilar de uma boa cabeça para lidar com os fenômenos emocionais é essencial, né, para que a gente consiga ter supostamente esse envelhecimento bem sucedido. Então, assim, Com certeza. a microbiota intestinal, eu acredito que novos capítulos vão trazer, e espero que tragam coisas boas para a gente. Insisto, hoje, à luz da ciência, não há indicação clara da administração de probióticos de forma, vou colocar isso, vou colocar aquilo, para tratar doença neurodegenerativa. O que nós sabemos é que o equilíbrio através da alimentação, através de hábitos saudáveis, ele é esteio e essencial e já com comprovação clara, né, da proteção, não somente das doenças neurodegenerativas. E mais uma vez, não é só na neurodegenerativa, não. Doença cardiometabólica, o endotélio e a própria obesidade, onde essa microbiota tem muitos e vários estudos dentro disso tudo. É verdade. Você sabe que hoje eu achei que o pessoal está mais inibido. Eu achei que eles fossem interagir mais com a gente aqui. E eu acho que eles estão mais inibidos, porque o assunto eu acho que é muito controverso e muito desafiador, né? Bom, Virgílio, o nosso voo aí chegou. É, E daqui a 15 dias, lembrando aí o pessoal, que a gente vai ter aí talvez um assunto ainda mais controverso, né? Vamos ver, nós estamos sentindo o termômetro aqui do Ponte Aérea. Nós vamos falar sobre senolíticos, intitulados anti-aging ou simplesmente óleo de cobra. Então, nós vamos falar sobre uma das coisas mais da moda da gerontologia, que são os senolíticos, drogas teoricamente que poderiam lentificar o envelhecimento, né? Então, quem sabe? E aí, tem verdade nisso ou não, hein, Virgílio? vamos ver. Queremos a evidência, né, Ivan? Queremos Com certeza. o teórico, mas, né, queremos evidência para ajudar os nossos pacientes. É isso. E para Com o já, certeza. se for, tiver efetividade, né? Com certeza. Bom, lembrando que os nossos bate-papos ficam gravados aqui. E infelizmente a gente não tem, talvez, fôlego, né, para fazer a lista de todas as referências bibliográficas, são muitas, a gente cita aqui,
né? Eu estou vendo aqui, a Pri pediu isso, né? Em algum momento hoje, aqui no nosso bate-papo, a gente ainda não tem braço, lembrando, eu e o Virgílio fazemos tudo isso, eu e ele que estudamos esse material, né? E realmente a gente acaba não tendo fôlego suficiente pelas nossas agendas aí muito comprometidas já, né? Senão a família deserda a gente, manda a gente embora. E a gente, infelizmente, não tem como colocar isso numa lista, até porque isso é feito ao vivo, né? A gente faz isso agora, a gente não grava isso em estúdio nem nada, então isso aqui é ao vivo e a cores, mas fica gravado, então vocês podem voltar e ver, por isso que eu brinco que isso daqui é um Instacast, né? Então você pode colocar e fica lá, sei lá, lavando a louça, ouvindo a gente, vendo as referências, para na hora, vê lá, anota as referências para você ir atrás. Mas é um prazer aí estar com vocês. E, bom, meu avião chegou aí no Rio de Janeiro, hein, Gil? Pronto. Então vamos para a praia. Vamos para a praia, vamos tomar um Opa, chopp, que faz bem para a biota intestinal, as boas trocas. E nos vemos então em 15 dias. Né? Obrigado, atenção de todos. E aí a gente vai trocando informações. com certeza. Grande abraço para vocês aí, Um pessoal. Grande abraço a abraço, todos. Um Virgílio. abraço, Ivan. Tchau, Bom tchau. final de semana. Tchau, Pra tchau. nós. Tchau, tchau.